Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui é o nosso 7º dia e que bacana tá sendo, né? Estes dias mágicos fazendo esses exercícios aí. Hoje o nosso assunto vai ser a fórmula mágica para vencer a negatividade. Prestem bem atenção porque esse conteúdo é um conteúdo muito importante. Porque muitas vezes a gente está com algum problema familiar, algum problema no casamento, algum problema com o filho, e humanamente falando, a primeira coisa que nos vem é a gente começar a reclamar do outro, né? E esquece de ver o lado bom da história. Então vamos observar bem para ver se a gente não tem algo aí para poder melhorar. Isso aqui é um exercício que eu estava fazendo, já fiz no passado e eu observo que eu ainda preciso melhorar muito nesse item, tá bom? Então vamos entrar neste mundo da magia para a gente vencer a negatividade. Olha que importante. Uma pessoa grata sente gratidão em qualquer circunstância. Será que eu e você somos gratos em qualquer circunstância da nossa vida? Tem certeza disso? Se a resposta foi sim, quando você está passando por um problema bem difícil, você é grato. Quando um carro quebra no meio do caminho, você consegue ser grato por aquela situação? Situações negativas, seja uma crise no relacionamento, uma dificuldade financeira, um problema de saúde ou um conflito no trabalho, sempre ocorrem por falta de gratidão. Percebem? Quando não nos sentimos agradecidos por cada uma das coisas em nossas vidas, sem perceber, deixamos de dar valor a elas. Olha que importante. Essa é uma das maiores causas da negatividade, pois quando não damos o devido valor àquilo que temos, impedimos que a magia ocorra em nossa vida. Você é grato pela sua saúde quando está saudável? Você é grato pela sua saúde quando está saudável? Ou você nem agradece por estar com saúde? Isso a gente já falou nos dias anteriores. Ou só dá atenção a ela quando fica doente? Ou você só percebe a importância da saúde quando adoece? Olha aí, perguntas que a gente precisa refletir e começar a mudar a chave, tá? Sente-se grato pelo seu trabalho todos os dias? Ou só sente grato quando recebe o salário, por exemplo? Valorizá-lo quando fica sabendo que haverá cortes de pessoas. Às vezes a pessoa só valoriza um emprego quando ela tá percebendo que pode ser mandada embora. Aí começa a fazer o máximo ali para não ser mandada embora. Então percebe que de repente você não está sendo grato com o teu trabalho? Sente-se grato pelo seu salário sempre que o recebe? Ou acha tão natural recebê-lo que nem pensa nele? Sente-se grato pelos seus familiares quando tudo está bem? Ou só fala neles quando há problemas? Olha só, que importante isso daí. Sente-se grato pelo seu carro quando ele está funcionando direito? Ou só pensa no seu carro quando ele quebra? Percebe que a gente precisa dar valor em todos os detalhes da nossa vida? Porque às vezes a gente só dá valor no carro quando ele quebra, né? Às vezes a gente nem percebe, pega o carro e sai de qualquer jeito e não agradece pelo dom daquela graça de você dirigir e ter um carro para poder estar te levando nos lugares, né? Você se sente grato por estar vivo todos os dias? Ou nem pensa em agradecer pela sua vida? Principalmente a gente que viveu em meio a uma pandemia, na qual a gente nem sabia se ia sobreviver a toda essa situação em que vivenciamos. Quantas pessoas não perderam entes queridos por causa desse Covid? Não é verdade? E no entanto, você é grato pelo dom da sua vida, pela tua saúde, por estar vivo, por ter passado uma pandemia super desafiadora e estar aqui conosco, tendo essa oportunidade de ouvir esse vídeo? Pensem nisso. Não dar o devido valor ao que temos resulta em reclamações, pensamentos e palavras negativas. De acordo com a lei da atração, quando você se queixa, acaba por trazer para a sua vida mais coisas pelas quais irá se queixar. Quando reclama sobre o clima, sobre o trânsito, sobre o seu chefe, seu marido, sua família, seu amigo, por ter que esperar em filas, das contas a pagar, da economia, do preço de algo ou de serviço de uma determinada empresa, você não está sendo grato. Além disso, a cada vez que se queixa, está se afastando ainda mais da vida com que realmente você sonha. Então percebe que esses detalhes aqui só nos faz trazer mais negatividade para nós?
Agora, você entende que queixas, palavras e pensamentos negativos e não valorizar o que temos impede que coisas boas aconteçam em nossa vida? E compreende que quando algo dá muito errado é porque você não foi grato o bastante. É impossível sentir gratidão e ao mesmo tempo ser negativo. Não tem como você ser grato e ser negativo ao mesmo tempo. Ou você é grato e é grato de fato, ou você é negativo e as coisas só acontecem negativamente até você. É impossível sentir gratidão e ao mesmo tempo dizer que você é uma pessoa grata. Criticar e culpar os outros é uma ingratidão. É impossível sentir gratidão e ao mesmo tempo ficar triste ou ter qualquer tipo de sentimento negativo. Olha quanta coisa a gente precisa melhorar, gente. E o melhor de tudo é que se você está passando por alguma situação negativa neste momento, não precisará de muito tempo para revertê-la por meio do poder da gratidão. As dificuldades vão simplesmente evaporar. Eu até comentei esses dias sobre relacionamento, por exemplo. Às vezes a gente acaba buscando pelo em ovo, né? Eu falo que eu gostaria muito de ter o conhecimento que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho hoje para evitar alguns problemas no passado. Mas às vezes a gente precisa apanhar para poder aprender e não fazer de novo, né? Mas hoje eu entendo assim, muitas vezes a gente acaba reclamando às vezes porque o marido está trabalhando muito ou a esposa está trabalhando muito e que não dá atenção para você porque está só trabalhando, mas você percebe que se você tem a vida que você tem, se você tem o alimento que você tem, é por causa dessa dedicação que essa pessoa está fazendo para levar o pão de cada dia? Então, quando a gente começa a observar isso, a gente começa a mudar a chave, a gente começa a ser grato. Então, hoje eu não pude passear com meu esposo porque ele foi trabalhar esse final de semana, mas eu sou grata porque ele pensa na família e está indo buscar o pão de cada dia. Percebe como que isso muda? Então, gente, é a gente começar a olhar, mesmo na desgraça, uma graça. Um carro acabou de quebrar, eu vou xingar por quê? O que você tem que pensar? Nossa, e se eu tivesse ido um pouco mais para frente, será que não teria acontecido um acidente? Então agradeça por aquele carro ter quebrado, porque pode ter sido algo que você deveria acontecer lá na frente de ruim. No entanto, aconteceu aquele detalhe para te privar de algo ruim que você iria estar passando lá na frente, que você não iria gostar. Então a gente não entende as coisas. Uma coisa eu sei, que nenhuma folha cai da árvore se não é da vontade de Deus. Entende? Então vamos começar a mudar a chave. Quando aconteceu hoje, eu até comentei nas redes sociais aí que minha bicicleta, quando eu fui pegar para voltar às minhas atividades, o negocinho lá que muda a marcha estava quebrado. No lugar de reclamar porque aquela bicicleta estava ali com aquele pedacinho quebrado, eu pensei, bom, graças a Deus que eu tenho dinheiro para arrumar ela. Poderia, se fosse uns tempos atrás, eu ia ficar reclamando que quebraram e que não avisaram. Aí eu pensei, bom, tenho dinheiro para arrumar ela, glória a Deus. E outra, ela tá com os freios tudo ok, o pneu tá funcionando, não vai me impedir de fazer o meu objetivo, que é andar de bicicleta. Que catei a bicicleta e fui. Só que na volta a bicicleta furou o pneu. Poderia ter tido mais um motivo para reclamar. E no entanto, comecei a glorificar a Deus. Falei, bom, é sinal que eu vou pegar um pouco mais de vitamina D, vou caminhar mais, porque eu acho que o bucho está grande. Deus quis dar uma força para esse bucho diminuir um pouco, perder um pouquinho das calorias do dia anterior e vim andando. Não passou poucos minutos, apareceu uma pessoa para me ajudar, perguntando o que tinha acontecido. Aí eu falei que achava que o pneu tinha furado. Aí ele foi lá com a bomba dele, encheu. Eu consegui andar mais um pouco, aí murchou de novo, apareceu outra pessoa para poder encher de novo e fui, até cheguei na minha casa. Aí só que quando tava chegando em casa, eu tentei ligar pro pessoal em casa, todo mundo tinha saído, porém o Gabriel tava vindo e aí deu certinho. Quando tava para chegar, que eu já tava com a língua para fora, aí ele veio e me socorreu. E eu vim para casa, deu tudo certo, percebe? Se eu tivesse reclamado, não ia mudar a situação tava ali. Então que a gente comece a compreender as coisas de uma maneira diferente para a gente não sofrer. A gente passa raiva por bobeira. Às vezes a vida está complicada por única e exclusiva culpa sua, por única e exclusiva culpa minha. Então vamos começar a não buscar problema para nós. Se você está sem problema, você quer buscar, não é verdade? Primeiro, por mais complicado que você pareça,
você precisa buscar motivos para ser grato pela situação negativa que estiver vivendo. Por piores que as coisas sejam, eu sei que você pode estar passando por uma situação muito difícil. E às vezes você pode falar assim, você está falando isso porque não é com você. Sempre é possível encontrar algo pelo qual você tem motivos para ser grato. É capaz de reverter qualquer circunstância. Independente do que você esteja passando, saiba que se você for grato, é possível mudar essa circunstância que você está vivendo. Em 1960, Walt Disney, que conhecia a verdadeira magia da vida, nos mostrou como fazer isso no filme Pollyanna. Procurem esse filme para vocês assistirem. A história apresenta o jogo do contente, algo que me impressionou muito quando eu era criança. Tanto que passei toda a minha infância e adolescência colocando em prática. O jogo consiste em procurar o máximo possível de motivos para se contentar, especialmente durante uma situação negativa. Então, na hora que você estiver passando por algo bem desafiador, pense em coisas positivas que pode te alegrar. Sabe os detalhes? Nossa, eu sou uma mãe que sou super feliz por ter tido a graça de ser mãe. Quantas pessoas gostaria de ter o dom de ser mãe e infelizmente não pôde ter essa graça? Nossa, eu sou grata por ter uma casa para morar. Quantas pessoas às vezes estão lutando para ter uma casa de aluguel? Então quer dizer que quem tem casa de aluguel, que paga aluguel, não tem motivos para agradecer? Tem motivos para agradecer em dobro. Agradecer a Deus por dar a graça de conseguir pagar o aluguel e agradecer o dono da casa que fez aquela casa para alugar para você. Percebe? Porque tem pessoas que estão na rua lá e gostaria de estar na situação que você está pagando aluguel e não tem essa condição, né? Ela não trabalha para poder conseguir pagar esse aluguel. Então a gente tem 2 motivos para agradecer. E aí você vai encontrando N motivos para isso. Descobrir razões para ficar contente ou para se sentir grato em circunstâncias assim faz a solução aparecerem. Você começa a buscar soluções para o problema. Walt Disney demonstrou o poder mágico da gratidão com Pollyanna, assim como milhares de anos antes. Sejamos gratos, pois se não aprendemos muito hoje, pelo menos aprendemos um pouco. Se não aprendemos um pouco, pelo menos não ficamos doentes. E se ficamos doentes, pelo menos não morremos. Portanto, sejamos sempre gratos todos os dias. E olha como que isso é importante. Mesmo se ficarmos doentes, pelo menos não morremos, né? Às vezes você pode estar reclamando, está sentindo muitas dores no corpo, por exemplo. Todo dia você reclama, que eu estou sentindo dor no corpo. Mas você está fazendo suas atividades, você está na sua casa. E quantas pessoas que estão sentindo a mesma dor que você está sentindo, mas está no leito de hospital e não pode andar, está no leito de hospital e está na UTI, entre a vida e a morte, entende? Quando a gente começar a compreender, não, eu estou sentindo dor, mas tenho a graça de conseguir fazer minhas atividades diárias, a gente começa a nem focar tanto na dor. Vai continuar doendo? Vai, mas vai ser uma dor mais aliviada, não sei se você consegue entender, tá? Inspire-se nas palavras das pessoas que sempre têm um exemplo a nos dizer, que ser grato nos ajuda a prosperar. Sei que esse exercício pode parecer difícil, mas se você colocar em prática todos os dias, você vai ver que é automático, você vai ser sempre grato, não vai dar mais espaço para a ingratidão, para o negativismo. Por exemplo, seu problema pode ser o fato de estar desempregado. Apesar de todo o seu esforço para encontrar trabalho, para reverter essa situação, você precisa fazer um esforço concentrado para ser grato por ele. Veja abaixo alguns exemplos do que podemos dizer. Então aqui ele vai dizer alguns exemplos que a gente pode estar dizendo mediante essa situação. Sou muito grato por ter mais tempo para minha família enquanto estou desempregado. Sou grato pelo fato de minha vida estar muito mais organizada graças ao tempo livre que tenho. Sou grato por ter estado empregado durante a maior parte da minha vida e pela experiência que eu adquiri. Sou grato por estar e ser a primeira vez que estou desempregado. Sou grato por haver emprego no mercado e por novas vagas surgirem a cada dia. Sou grato por todas as coisas que aprendi
quando me candidatei a vagas de trabalho e nas entrevistas de emprego que fiz. Sou grato por ter saúde e poder trabalhar. Sou grato pelo incentivo e apoio da minha família. Sou grato pela oportunidade que tive de descansar, pois estava precisando disso. E esse desemprego me ajudou a conseguir descansar enquanto não encontro outro. Sou grato porque, por ter perdido meu emprego, percebi quanto é importante para mim estar empregado. Antes não tinha essa noção. Compreende como fica mais leve? Ao demonstrar gratidão, você vai atrair circunstâncias diferentes para si. E sua situação atual mudará como num passe de mágica. O poder da gratidão é mais forte do que a situação negativa. E há inúmeras maneiras de revertê-la. Tudo que você precisa fazer é praticar gratidão e observar a magia acontecer. Agora, digamos que você tem um relacionamento turbulento, como seu pai, e sente que, por mais que esforce, nada do que faz é bom o suficiente para ele. Eis o que você pode escrever ou dizer, mesmo tendo um problema muito desafiador com seu pai ou com sua mãe ou alguém da sua família. Mas vamos lá com o exemplo do pai. Sou grato pelo fato de a maioria dos relacionamentos na minha vida serem muito bons. Sou grato por meu pai ter trabalhado duro para me dar a educação que ele não pôde ter. Sou grato por meu pai ter sustentado nossa família durante a minha infância, pois eu nem imaginava quanto trabalho e dinheiro era preciso para isso. Sou grato pelo fato de meu pai não ser tão duro, tão bom amigo assim, mas foi o jeito que ele aprendeu de ser. Sou grato por meu pai ter me levado a vários jogos de futebol quando era criança. E aí você vai falando o quanto você é grato pela vida do seu pai. Sou grato pelo fato de meu pai ser importante tanto comigo, pois caso contrário ele não seria tão rígido assim. E é por isso que muitas vezes ele pode pegar no meu pé, porque ele acha que assim é bom. É a forma dele achar que assim está sendo bom para mim, mas que muitas vezes não é. Mas sou grata porque ele me ama do jeito duro às vezes dele de ser, mas é o jeito dele. Sou grato pelo fato de que o relacionamento com meu pai ter me ensinado a ter compaixão e ser mais compreensivo com meus filhos. Sou grato pelas vezes em que meu pai chegou em casa embriagado, brigando com a minha família porque percebi que bebida não traz felicidade. Sou grato por meu pai ter me mostrado a importância de incentivar os filhos a crescer felizes e confiantes. Sou muito grato pelos momentos em que eu e meu pai rimos juntos. Algumas pessoas, por serem órfãs, nunca tiveram a chance de fazer isso. E ainda aqueles que perderam seus pais e nunca mais terão a chance de voltar a rir com eles. Sou verdadeiramente grato por ter meu pai, pois apesar das nossas dificuldades, das nossas indiferenças, tivemos bons momentos juntos e ainda teremos muito mais pela frente. O sentimento sincero de gratidão deste filho por seu pai vai mudar a relação entre os dois para melhor. O filho modificou a maneira como ele pensa sobre o pai e seus sentimentos em relação a ele. Isso mudará a natureza do que ele atrai para si. Embora o filho tenha se sentido grato em sua mente, em um nível enérgico e quântico, uma gratidão terá um efeito mágico na relação dos dois, desde que continue se sentindo grato. A lei da atração fará com que o filho interaja muito melhor com o pai, o que melhorará a relação imediatamente dos dois. Lembre-se, você pode avaliar se a magia está funcionando ao observar seu estado de espírito. Você se sentirá muito melhor a respeito da situação em que encontra após praticar a gratidão. Essa é a primeira prova de que o poder mágico da gratidão está agindo. Quando você passa a se sentir melhor, pode ter certeza de que a sua situação vai melhorar e a solução vão surgir. Para encontrar a saída de qualquer situação negativa, concentre toda a gratidão que puder nela até que esteja se sentindo melhor. Então, você verá a magia operar seu milagre
no mundo à sua volta. Quando fizer sua lista, escreva cada uma das 10 coisas pelas quais é grato da seguinte maneira: sou muito grato por, especifique a coisa que você é grato, ou sou verdadeiramente grato por, e aí você escreve. Complete a frase com o motivo da sua gratidão. Você também pode usar o método de Walt Disney, de evocar o poder mágico da gratidão, se lhe parecer mais fácil. Estou muito contente porque, aí você explica, estou muito contente porque mesmo a minha mãe muitas vezes falando palavras duras comigo, eu consigo ser grata porque foi mesmo com o jeito duro dela de ser que ela me criou, levou o pão de cada dia para casa, me ajudou a ser quem eu sou hoje, se eu estou viva por ela, entende? E você vai tentando lembrar coisas positivas da sua mãe, por mais indiferenças que vocês estejam. Eu tenho certeza que vai ter alguma coisa da sua mãe, do seu pai, de alguém que você tem um contato aí, que você pode colocar como qualidade e gratidão sobre a vida dessa pessoa. Complete a frase com o motivo do seu contentamento. Isso vale para o relacionamento também, tá? Depois de listar as 10 coisas pelas quais se sente grato, conclua o exercício, a fórmula mágica para vencer a negatividade, escrevendo o seguinte: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela solução perfeita. E, só por hoje, veja se consegue passar o dia inteiro sem dizer nada negativo. Então vamos fazer esse exercício de novo, né? Mais uma vez, ontem foi pedido isso para nós. Então hoje vamos vivenciar essa segunda-feira. Eu não sei que dia da semana esse vídeo vai chegar até você, mas o dia de hoje você vai levar o dia inteiro a sério, sem pensar e nem falar nada negativo, tá bom? Pode ser difícil, mas veja se consegue só por um dia. Há um motivo importante para você fazer isso, pois a maioria de nós nem imagina a quantidade de coisas negativas que fala. A gente vai começar a observar o tanto de coisa negativa que a gente deixou de falar ou de pensar. E a gente vai ver a diferença no dia de hoje. Observe suas palavras ao longo de um dia e terá uma ideia. Lembre-se de que negatividade e queixas atraem essas mesmas coisas. Se você ficar atento ao que diz, pode decidir se deseja as consequências do que está prestes a falar. Eis uma tábua de salvação que você pode usar, caso se surpreenda pensando ou dizendo algo negativo. Pare na mesma hora e diga: mas devo dizer que sou verdadeiramente grato por... Então, se aparecer uma situação, porque às vezes a gente faz começa a fazer esse exercício e parece que a gente é provado, né? Aí vem aquela pessoa que você tá ali liberando perdão, liberando a graça, e a pessoa vem pisar na bola. Mas lembre-se que você tem que ser positivo no dia de hoje e pense algo positivo daquela pessoa, mesmo que ela esteja ali jogando fumaça em você, tá bom? Seja grato e você vai ver que vai valer a pena no final do dia. Complete a frase com algo, qualquer coisa, pelo qual você se sente grato. Carregue essa tábua da salvação consigo e agarre-se a ela sempre que precisar. Se algum problema ou contratempo surgir no futuro, lembre-se de usar gratidão para apagar as brasas antes que elas se transformem em um incêndio. Ao mesmo tempo, você estará acendendo a fagulha da magia em sua vida. Portanto, o exercício de hoje é a fórmula mágica para vencer a negatividade. Então, você vai enumerar suas bênçãos, faça a lista novamente aí das 10 bênçãos pela qual você é grato. Releia se possível for. Escolha o problema ou situação negativa em sua vida que mais gostaria de resolver. Faça uma lista de 10 coisas pelas quais se sente grata nessa situação negativa. Então, dentro da sua história, da sua vida, do seu dia a dia aí, tem algo, alguma coisa que é bem negativo e é desafiador para você? Pega essa coisa negativa, essa situação negativa e coloque uma lista de 10 situações na qual você é grato, mesmo devido a essa pessoa, essa situação. Mesmo diante do que você está passando, existe 10 motivos para você ser grato, tá bom? Seja coisas do passado, alguma coisa, mas que você tem esses 10 motivos, você tem. Só por hoje, veja se consegue passar o dia inteiro sem dizer nada negativo. Caso se surpreenda pensando ou dizendo em algo ruim, use a tábua de salvação, lembra?
pare na mesma hora e diga: mas devo dizer que sou verdadeiramente grato por... E aí você repete, tá bom? Logo antes de dormir, coloque em sua mão aquela nossa pedrinha mágica e lembre o que aconteceu durante o dia de hoje que foi mágico para você, que foi especial, foi a coisa mais importante no dia de hoje. Então, que você possa fazer esse estudo de hoje, que você entre nesse mundo de magia, que é a gratidão, para que assim o fardo fique mais leve. Eu lembro do Padre Léo, quando um dia ele comentou com a gente assim, que havia um casamento que a mulher reclamava muito do marido e ela vivia na igreja, aquele casamento nunca melhorava. E aí, quando o marido chegava, ela quebrava o pau. E ele pediu para ela fazer o quê? Faça o seguinte, minha filha, toda vez que seu esposo chegar, lembre-se que ele é Jesus e que você precisa tratar bem. E aí ela falou, mas como assim? E aí aquela mulher, mesmo com vontade de matar o marido, fazia um cafezinho para ele, não xingava mais ele, porque muitas vezes ele chegava mais tarde do trabalho para evitar menos briga, porque ela chegar em casa, ela brigava. E aí aquilo foi virando vício, né? Ele começou a ir muitas vezes nos bares, porque ele não era bem tratado em casa, né? Então mesmo ele chegando bêbado, ela tratava ele bem, oferecia comida, que há muito tempo ela não fazia isso, começou a fazer coisas que ela não fazia que ela fez no passado e não estava fazendo mais. E ela conseguiu reverter o casamento dela, conseguiu o marido dela de volta. Então você percebe que às vezes são detalhes que a gente tem que começar a mudar a nossa forma de falar, de agir, porque às vezes o nosso falar não vai mudar a situação. Então às vezes é necessário a gente estar em silêncio, ficar em silêncio e esperar, porque nada melhor que o tempo. E aí quando você é grato, mesmo mediante uma situação difícil, as coisas prosperam para o teu bem, tá bom? Então que grandes bênçãos aconteçam em tua vida, nesta semana, nos seus dias de vida, e que a partir de hoje, a partir deste momento, você possa ser grato até o último segundo da sua vida. Desejo para você um dia super abençoado, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!